Olá, irmãos e irmãs. Eu sou o Sami e mais uma vez estamos aqui para falar sobre a palavra de Deus. E na mensagem de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o ministério de Jesus aqui na Terra. Quais eram seus métodos, como ele abordava as pessoas, o que ele esperava das pessoas que o seguiam e assim, aprendendo um pouco mais sobre como ele agia, podemos reproduzir aqui em nosso meio, ok? O verso em destaque está em Mateus 19, verso 36, que diz: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A missão de Jesus aqui na terra foi salvar o perdido, como lemos em Lucas 19:10. O amor por sua criação era o seu maior motivo. Por isso, o ministério de Cristo aqui na terra sempre foi de abnegação. Ele priorizou a necessidade do seu alvo a quem veio resgatar. Ele olha para nós e se compadece, sente pena das ovelhas perdidas sem direção, sem conseguir escapar do círculo vicioso que nos leva para longe dele. Agora, imagine um pai ou uma mãe vendo seu filho caindo num ninho de cobras. Pai e mãe de verdade não pensam em quantas picadas vão levar ou no veneno. Eles pulam e querem logo tirar seu filho do alcance das cobras. Esse foi o tipo de atitude que Jesus demonstrou quando desceu das cortes celestiais e veio à terra contaminado pelo pecado. Jesus entende perfeitamente a nossa verdadeira necessidade física, mental e emocional, pois como alguém com uma perfeita comunhão com Deus tem sua empatia e o seu senso de missão desenvolvidos para satisfazê-las. Os evangelhos nos mostram isso quando ele cura um leproso, abre os olhos de um cego, desobstrui os ouvidos de um surdo, libertam um endemoniado, alimentam uma multidão de famintos. Depois que eles viam e se impactavam com seu genuíno altruísmo, se abriam ao Evangelho e eram transformados. Ele foi o exemplo sendo o sal da terra e a luz do mundo, quando se misturou a um povo que andava em trevas e o iluminou. E desse povo nos tornou seus remanescentes, quando respondemos ao seu siga-me. E desde então proclamamos a sua glória. Sabemos que Jesus via sempre o melhor potencial em cada pessoa. As autoridades da época não entendiam porque ele acolhia o que eles evitavam. Enquanto estavam preocupados em não se contaminar com a ralé da época, Jesus estava disposto a se sujar com ela e a redimi-la. Ele iluminou os pobres e os oprimidos e os dignificou, transformando-os de criaturas de Deus a filhos de Deus. Mateus 5, 13 e 14 nos incita a ser o sal da terra e a luz do mundo, se misturando, dando sabor, evitando a deterioração e iluminando o mundo, curando o mundo. Seus servos não podem ficar evitando a batalha, fingindo que ela não existe, e nem escondendo sua luz. Ela deve ser exposta e dissipar as trevas. Em João 17, verso 15 ao 18, Jesus ora não para que os seus saiam do mundo, mas para que eles possam vencer o mundo. Se misturar com o mundo não quer dizer se comportar como o mundo. Quando colocamos sal na carne, o sal fica com gosto de carne ou a carne fica salgada? Entendeu? Devemos influenciar o mundo como esse exemplo do sal, e não o contrário. Lucas 4:22 diz que em um ambiente pesado que era Nazaré, naquele tempo, Jesus surpreendia seus ouvintes com palavras graciosas, com um olhar compreensivo e sem julgamentos. E quando você é no mínimo educado com uma pessoa que vive levando patada, é impossível você não conquistar essa pessoa. Em Mateus 8, de 5 a 10, Jesus surpreende todos ao seu redor quando elogia um centurião romano, quando Roma escravizava os judeus. E em Marcos 12, verso 34, ele elogia um escriba, uma das classes que mais atacava o seu ministério. Esses atos revolucionaram o coração de quem presenciou as cenas, principalmente o coração do próprio centurião e do próprio escriba. Jesus sempre via o lado bom das pessoas e as respeitava com sinceridade, pois para ele todos eram potenciais filhos de Deus. Com esse tipo de abordagem, todos almejavam sua amizade. E cá entre nós, pregar um amigo é sempre melhor do que pregar um inimigo, concordam? Em Mateus 4, 23 a 25 e Mateus 9, 35, nos diz que Jesus usava uma tríplice abordagem ministerial: ensinar, pregar e curar. Quando começou seu ministério, Jesus ia de cidade em cidade, levando a palavra de Deus, plantando a semente naqueles que estavam abertos ao Evangelho. Não demorava muito tempo no mesmo lugar, pois tinha uma agenda a cumprir.
Chegava em determinado lugar, curava os enfermos, a notícia se espalhava, a multidão se formava, então ele pregava. E aos que escolhiam seguir o caminho da vida, ensinava. Jesus, antes de pregar a palavra de vida às pessoas, que é sanar a necessidade espiritual, ele curava as necessidades físicas primeiro. Naquele tempo, necessidade física era uma lepra, uma cegueira, uma surdez. Trazendo para os nossos dias, seria um vício, um vizinho passando necessidade, uma vítima de preconceito, um mendigo pedindo esmola, uma pessoa com depressão, um jovem alienado. E do mesmo jeito que ele curava os necessitados da Judéia, ele cura hoje, só que dessa vez ele usa seus filhos. Mas a cura é a mesma, a fonte é a mesma. Você quer ser as mãos de Jesus hoje? Eu garanto que na sua rua tem alguém precisando de ajuda. Não perca essa oportunidade, hein? Amanhã, infelizmente, pode ser tarde. Curar o físico sem curar o espiritual seria incompleto. E Deus nunca faz nada incompleto. Ele é perfeito. Ele quer que tenhamos vida, e vida plena. Depois de curar as necessidades físicas, Jesus curava as espirituais, pregando a palavra. E aos que decidiam segui-lo, que eram batizados, ele ensinava-os no decorrer da caminhada, na missão. A gente já falou sobre esse assunto, de como os novos conversos iam aprendendo quando davam os primeiros passos na caminhada da missão. Eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês conferirem depois, ok? Enfim, cumprida a missão naquela cidade, partia para outra e para outra. Essa foi, no geral, a rotina dos 3 anos e meio do ministério de Jesus aqui na Terra. No capítulo 25 de Mateus, há 3 parábolas que descrevem as qualidades de caráter que realmente importam para Jesus quanto aos que esperam sua segunda vinda. Primeira, a parábola das 10 virgens, que enfatiza a importância de uma vida genuína, autêntica e repleta do Espírito Santo. Segunda, a parábola dos 10 talentos, que destaca a importância de usar fielmente os dons que Deus deu a cada um. E terceira, a parábola das ovelhas e cabritos, que revela que o cristianismo genuíno realmente ministra as necessidades dos que Deus coloca em nossa vida, a cada dia. Nessa última, embora fale de atender às necessidades físicas reais das pessoas, há um aspecto na história que não podemos negligenciar. Há uma fome e sede de Jesus oculta no coração do ser humano que precisa ser satisfeitas. A maior necessidade do ser humano não é comida, nem riqueza, nem estudo, nem tecnologia, mas comunhão com Jesus. A separação entre nós e Ele é o princípio de todos os males. O pecado nos afasta de Jesus. Só existe morte porque o pecado passou a existir. Todos os males citados se ramificam do pecado. Em 1 João 3, verso 4, diz que pecado é a rebeldia contra os sábios e perfeitos caminhos de Jesus. Ele causa o distanciamento entre nós e Jesus, porque o pecado é contra a vida, é rebeldia ao santo governo. E quando estamos longe dele, entramos num processo de entropia, porque não há vida sem ele. Ele é a fonte da vida. Ter um relacionamento pessoal com Jesus, se aproximar dele, andar com ele, é o primeiro passo para curar todos os males e, por consequência, viver plenamente. Amém? Concluímos aqui mais uma vez a mensagem dessa semana. Conhecemos um pouco mais sobre o ministério de Jesus aqui na Terra. E se você conhecia esses métodos de abordagem de Jesus, ou se não conhecia, como ele fazia quando chegava numa cidade, como atraía as pessoas e depois pregava, escreve aí nos comentários. Escreve também qualquer dúvida, o que gostou, o que não gostou. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha o vídeo também. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Porque toda semana estamos mandando materiais importantes sobre a palavra de Deus, que vai nos instruir, nos fortalecer e vai nos ajudar. E ajudar também os outros ao nosso redor. Porque onde tem um cristão, o ambiente melhora. E o apelo da mensagem dessa semana é que, nessa semana, procure alguém assim, que você possa ajudar, alguém na sua própria casa, alguém do seu condomínio, na rua, assim na sua vizinhança, no seu trabalho. Com certeza tem alguém perto de você precisando de uma ajuda. Tipo levar uma palavra de consolo para alguém que está em luto, levar alimento a algum mendigo,
ou até carregar as sacolas de compra de uma idosa que for ao supermercado. São infinitas opções. Fazendo assim, estamos dando mais sabor ao mundo, iluminando ele também, sendo as mãos de Jesus. Amém? Agora, fiquem com Deus e até a próxima semana.